servo também. Sou um homem de pouca cultura, no entanto, de muita vivência, né? E me alegro no Senhor por ter sido alcançado pela sua graça. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo 4 da carta de Paulo aos Hebreus, no verso 16. Eu estou grato a Deus hoje porque é dia dos pais e o meu filho primogênito me acompanha desde a manhã. O nome dele tem na Bíblia Jefté, eu tirei o F e pôr no T mudo, é Jefté. É esse lindo jovem, meu filho, meu orgulho, minha bênção, e com alegria está comigo hoje. Estou muito grato a Deus por isso. Hebreus capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amados, quando eu li esse versículo, pedindo ao Senhor, já de última hora, eu não sei preparar a mensagem. Se o Senhor não falar, os nossos corações aí vai voltar vazio. Eu disse: Senhor, me dê pelo menos um versículo para que eu possa ler para os irmãos. E Ele me leva a esse versículo. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente à graça do Senhor. Amados, falar da graça de Deus é muito gratificante, porque ela nos atingiu de maneiras que estamos aqui. Se estamos aqui hoje, é fruto da graça de Deus, um dia alcançada, em uma ocasião especial, individualmente em nossas vidas. Quem não foi alcançado ainda pela graça, numa hora dessa, está em um bar, em um restaurante, vazio, tentando preencher um vazio que não se preenche. Quem não foi alcançado pela graça de Deus, está em cerimoniais vazios, como eu já vivi. Estava ali pensando: Senhor, o que é que eu conto para a tua igreja? Ele diz: conta quando tu era adolescente, que tu ia para a igreja lá na tua terra, naquela pequena vila, e a religião, a doutrina que eu ouvia era só de terrorismo, era só ameaça de purgatório, era ameaça de eu tinha que fazer muitas penitências, tinha que como é que se diz? Tinha que renunciar tudo, fazer penitência, fazer promessa, pagar promessa, e não tinha nenhuma promessa de graça. No fim ainda tinha um purgatório, que eu não poderia escapar dele de jeito nenhum. Eu teria que passar num fogo, onde um dia é feito 1000 anos, e onde o fogo é 10 vezes mais quente, aliás, 7 vezes mais quente que o nosso. Na minha infância eu acompanhava a minha avó para um cerimonial chamado de Via Sacra. Durante a quaresma, toda quinta-feira eu ia para ali, cada quadro daquele, 12 estações, fazia aquele cerimonial, e depois de tudo aquilo, ela dizia: quando você morrer, você vai passar um dia, pelo menos um dia, no fogo do purgatório. E eu disse: meu Deus, não tem graça nesse lugar. E aterrorizado com tudo aquilo, dia 22 de setembro agora do ano de 74, alguém me falou da graça de Deus. Pela graça sois salvos, não vem das obras, não vem dali, não tem purgatório, não tem nada. Eu disse: meu Deus, existe essa graça. Quando eu vou abrir a palavra do Senhor, vejo que essa graça do Senhor não tem medida, não tem profundidade, não tem, aliás, a abrangência é infinita. Se não fosse isso, o meu coração continuava angustiado. Pela graça de Deus, o diabo não põe sobre nossas cabeças acusação de pecado. Se você crê na graça como está aqui, ele diz que a graça de Deus, pela graça de Deus, recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas eu estava ali pensando e o Senhor dizendo: quando o inimigo acusa as nossas almas, que é o papel dele, vem a graça do Senhor e diz:
A minha graça te basta. Fui salvo pela graça. O diabo não tem mais poder de me acusar. A acusação dele é vazia, é sem fundamento, porque a graça derruba toda a acusação sobre nossas vidas. Em nossos tempos, há muita gente em angústia, principalmente dentro da igreja. O diabo acusa de um pecado que a gente cometeu no tempo passado, ou mesmo no dia de hoje, e o diabo começa a trabalhar quando a gente está no lugar e começa a nos acusar, e começa o peso sobre nossos ombros. Irmãos, corra para a graça, em tempo oportuno. O Senhor já julgou lá do fundo do mar, já pagou o preço dos nossos pecados. Quando nos otorgou a sua graça, não precisamos, não temos que ir na conversa fiada do diabo e aceitar a acusação de pecado sobre nossas vidas. Há muita gente procurando psicólogo. Está meu filho aqui se formando em psicologia nesses dias, e eu já sempre digo a ele: meu filho, trabalha isso na cabeça do povo, para que o povo não assuma pecados, principalmente aqueles que não é seu, principalmente aqueles que o diabo está querendo que você assuma. Não vá na conversa do diabo. Mergulhe na graça do Senhor. Se alimente na graça do Senhor. Busque socorro na graça do Senhor, em meio a qualquer tempestade, amados. O Senhor nos deu esse presente, essa graça que liberta. E quando eu me encontrei com o Senhor Jesus, vi que a graça dele superava o medo do purgatório que eu tinha. Todo aquele tempo de escravidão, todo aquele tempo de ameaça, teria que fazer promessa de andar de joelho. Não preciso mais disso. Que dádiva maravilhosa é a graça do Senhor. Ela chega em nossas vidas, transforma, liberta e passa a nos manter de tudo que precisamos. A graça do Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, na hora das lutas. É a graça do Senhor. Quando há um conflito, é a graça do Senhor. É quando buscamos a graça do Senhor que nós reconquistamos a parte da família, trazemos parentes que estão distantes, organizamos a igreja do Senhor. A nossa igreja, há 2 meses atrás, subitamente, o pastor vai embora. Eu disse: Senhor, e agora? Será que a tua igreja acaba, ou pelo menos vai ser um abalo muito grande? Mas o Senhor começou a derramar da sua graça. E no culto de terça-feira, que só ia, era entre 17 e 30 pessoas. O culto de terça-feira na Concórdia. Hoje não tem menos de 40, desde aquele dia para cá. O culto de quinta-feira, a irmã fazia 40 boletins, porque não chegava a 40 pessoas. Hoje, quando faz 50, falta, porque a graça do Senhor preenche as nossas faltas, preenche as nossas necessidades, preenche o nosso vazio. É ela que completa o gozo espiritual dos nossos corações. Irmão, não temos por que estar em angústia, não temos por que estar triste, se a gente for aqui na promessa do Senhor, porque a graça do Senhor traz misericórdia, e ela é socorro em ocasião oportuna. Na hora da necessidade, há uma oportunidade de buscarmos ao Senhor e nos alimentarmos nas promessas dele. Eu estava ali pensando: Senhor, o que é a tua graça? Eu disse: a minha graça é como uma fonte, quando você vai lá e se abastece. Eu me lembrando que há 100 anos atrás, meu pai, se estivesse vivo, estava completando 121 anos, ele era tropeiro lá no Agreste. Ele tinha, parece que na época era 30 ou era 40 burros. Naquele tempo não existia caminhão, transporte, e ele carregava lá na cidade de Altinho, hoje na cidade de Agrestina, ele carregava aquela porrarada todinha com algodão, feijão, milho, farinha, e trazia para São José da Coroa Grande, e voltava com sal, coco e farinha de trigo. Agora imagine quantos dias. E ele dizia que fazia um caminho por onde encontrasse fontes de água, para poder se abastecer e abastecer os seus animais. Durante o dia se andava 40, 50 quilômetros, depois botava toda aquela carga no chão, se dormia ali debaixo de uma árvore. No dia seguinte carregava todos os animais e marcava aquele ponto onde tinha uma fonte para que pudesse abastecer. A graça do Senhor é isso, amados.
é uma fonte inesgotável, preenche o nosso coração, alegra nossas vidas, supre as nossas necessidades. Em tempo de luta, em tempo de crise, é a graça do Senhor. O apóstolo Paulo, quando estava em luta, disse: Senhor, foi pedir algo mais? Ele disse: a minha graça te basta. Se basta a Ele, amados, basta a nós também. Nós vamos hoje nos alimentar na graça de Deus. Irmãos, vamos ler esse versículo em casa e aceitar essa promessa como nossa, porque na verdade é promessa de Deus para nossas vidas. Graça sobre a igreja do Senhor. Graça sobre nossas necessidades. Graça sobre tudo aquilo que precisamos, pois o Senhor um dia nos libertou para vivermos em alegria, para vivermos em vitória, porque o Senhor, nosso Deus, é tudo isso. É uma graça infindável para a vida dos seus servos, para que vivamos aqui com alegria, vivamos em alegria de vida. Quando Ele nos chamou, foi para viver em novidade e alegria de vida. Por isso que eu me alegro muito no Senhor, trabalhando cada dia. Hoje eu trabalho, passei 30 anos com a pasta na mão, trabalhando de vendedor pelo interior, aqui na cidade também. Trabalhei em quase todas as revendas de automóvel que tinha antigamente aqui na cidade. E outros tempos pegava a pasta e ia para o interior. E hoje estou muito feliz trabalhando ali no SEC, alguns dias por semana, prestando serviço ali e na igreja do Senhor. Feliz, porque estou sendo usado por Deus para fazer um concerto na igreja, fazer concerto lá no SEC e estar levando a palavra do Senhor para onde Ele manda. Quando o pastor Wilson me mandou para cá, o Senhor, eu sou tão pequeno para tu estar me usando, mandando para algum lugar assim. Eu não fui para seminário, eu não fui preparado para isso. Mas se tu dissesses vai, eu vou certamente lá. Uma palavra que eu disser vai chegar no coração de alguém e vai fazer a diferença. Que hoje o Senhor possa encher de graça, possa fazer transbordar de graça no coração de cada irmão que está aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.